Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a nossa meditação. Encontramos na Epístola de Tiago, no capítulo 1, e o versículo de número 27. Assim está escrito: A religião pura e verdadeira para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Dentro desse texto, vamos meditar sobre de que devemos nos guardar. Tiago, escrevendo aos irmãos, ele traz diante deles em que se resume a verdadeira religião, a religião pura, não é a religiosidade mundana, a religiosidade só no sentido de conseguir benefícios, usar da religiosidade para se autopromover. Mas ele começa aqui dizendo que a religião pura e imaculada, quer dizer, que não tem impureza, que não tem mancha, que não tem segundas intenções, que não age nas entrelinhas, mas que é uma religião pura, imaculada, verdadeira e transparente. Nada se oculta na expressão desta religião pura e imaculada para com Deus o Pai. A palavra religião tem o sentido de religare. No entanto, ela foi banalizada porque por religião hoje encontramos tudo aquilo que procura com atividades e imposições afastar a pessoa da sua liberdade de comunhão para com Deus. Mas o sentido verdadeiro que encontramos aqui é que a nossa vida de comunhão para com Deus, ela deve ser pura, ela deve ser imaculada e não somente termos uma vida no âmbito espiritual de comunhão com Deus, mas que esta vida também ela se expresse no campo horizontal, aqui na Terra, entre nós e as pessoas. Ela não tem somente o ponto vertical de nós para Deus, mas tem também de nós para as pessoas à nossa volta e principalmente aos irmãos da fé. Então ele diz que esta verdadeira religião, dizendo-nos sobre a comunhão com Deus o Pai, é também entre as pessoas no sentido de visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, ou seja, socorrer os carentes e os necessitados que houver, não deixar eles desamparados, não deixá-los à míngua, não fazer de conta que eles não existem, porque eles existem e eles estão lá reunidos no meio do povo de Deus, precisando de um olhar especial, de um estender da mão, de uma aproximação, de um ombro amigo, de um ouvido pronto para ouvir e de um coração disponível para ter a empatia e usar da misericórdia para com estas vidas que são carentes e que são necessitadas. E mais o ponto, outro, que ele deixou claro, que é guardar-se da corrupção do mundo. Então, para que a religião seja pura e imaculada, para que ela cumpra todos os seus desígnios de visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e estar sempre disponível para uma vida prática de comunhão com Deus, demonstrando no comportamento, nas ações, nas palavras, nas atitudes, que na verdade a nossa vida com Deus, ela é verdadeira, ela é real e ela também se manifesta aqui entre as pessoas à nossa volta. Não é como que a pessoa viver num lugar isolado, só cuidar-se da sua vida com Deus e esquecer daqueles à sua volta, onde ele deve demonstrar na prática aquilo que ele representa e que ele recebe da parte de Deus através desta comunhão. Então isso deve ser
o repartir, o demonstrar o seu cuidado, o seu amor e a atenção para com os carentes e os necessitados. Mas isto só será possível quando cumprir-se esta última parte, guardar-se da corrupção do mundo. O mundo é uma verdadeira corrupção e há no mundo corrupção em todas as áreas da vida. E esta corrupção do mundo, ela também procura afetar a vida da pessoa com Deus, na sua comunhão com Deus e no exercício prático desta vida, de estar disponível, estar pronto para ouvir, para estender a mão, para socorrer, para ajudar, para aconselhar, enfim, para que a pessoa tenha a sua vida real com Deus e com as pessoas. Uma vida que não somente Deus possa testemunhar, mas que as pessoas também, elas possam dar testemunho de quem somos aqui na Terra. Então, a tônica que quero falar nesta oportunidade está na última expressão, guardar-se da corrupção do mundo. Existem muitas coisas que, como servos de Deus, cristãos, que seguimos a Cristo, o obedecemos e demonstramos a Ele lealdade e fidelidade, nós precisamos nos guardar de alguma coisa, ou seja, não permitir que estas coisas tenham acesso à nossa vida, porque isto seria a nossa ruína, seria a nossa derrota no campo espiritual. E uma delas está aqui, é a corrupção do mundo. A corrupção do mundo, ela é avassaladora, ela não respeita lugar, não respeita pessoas, ela entra na família, ela entra no casal, ela entra nas instituições de ensino, ela entra nas empresas onde as pessoas trabalham, ela entra também na igreja, se não tiver vigilância, se abrir-lhe brecha, ela vai entrando em todos os ambientes e a corrupção do mundo, como a própria palavra já diz, é corromper, é deturpar, é inverter os valores. E hoje, mais do que nunca, a inversão dos valores, ela está acelerada no mundo. O que era certo passou a ser errado e o que era errado passou a ser certo. Estes são os efeitos desta corrupção que há no mundo. No entanto, entre nós que servimos ao Senhor, nós precisamos nos guardar da corrupção do mundo e não permitir que ela tenha um acesso, por pequeno que seja, sobre a nossa vida, porque isso pode nos arruinar. Então, quando Tiago escreve isto, ele diz, e guardar-se da corrupção do mundo. Uma vez que o nosso comprometimento é com Deus, e com Deus as coisas têm que ser diretas, tem que ser correta, tem que ser pura, tem que ser imaculada, tem que ser santa, tem que ser verdadeira, tem que ser transparente, não há lugar, então, para a corrupção. A corrupção é o sentido de querer vantagem, de corromper, de ludibriar, enganar, manipular, forçar uma coisa que não é próprio. Portanto, quando a palavra de Deus nos afirma para nos guardar da corrupção do mundo, é porque ela é de maneira perigosa e ela corrompe realmente, ela desestrutura qualquer um que lhe abrir o coração. Então, o conselho de Deus aqui, através de Tiago, é para que nós possamos nos guardar da corrupção do mundo. Esta corrupção que vai ganhando terreno entre aqueles que vão se deixando levar por ela. Então, esta é a primeira coisa de que devemos nos guardar, é da corrupção do mundo. Mas encontramos também uma segunda coisa aqui na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5 e o versículo 21. O apóstolo João deixou registrado o seguinte aqui, para também termos cuidado. Ele diz assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, ou seja, a idolatria. Hoje é comum as pessoas falarem sem nenhuma reserva que eles têm ídolo. Esse é meu ídolo, aquele é meu ídolo, aquela outra é meu ídolo. E isso realmente é uma das coisas que as Escrituras nos afirmam para nos guardar dos ídolos.
Porque o ídolo é uma coisa, um objeto ou uma pessoa que nós colocamos no centro do nosso coração, ocupando o lugar que é de Deus. Deus é que deve ser o centro da nossa vida e governar sobre nós. Então, quando nós nomeamos uma coisa como ídolo, aquilo para nós passa a ser adorado, passa a ser idolatrado, passa a ser acariciado. Mas a palavra de Deus nos afirma para nos guardar dos ídolos, não permitir que os ídolos se levante no nosso coração, seja acerca de quem for. É preciso nos guardarmos da idolatria, não abrir brecha nem para a corrupção e nem para a idolatria. São coisas ruins e perversas que, encontrando espaço na nossa vida, vai nos corromper, vai nos levar para o decaimento da presença de Deus e vamos viver enlaçados na vida aí com prejuízos irreparáveis. Mas encontramos também no Salmo 34 e o verso 13, está escrito assim. Salmo 34 e o verso 13. Deixa-me localizar. Está escrito assim: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Guardar a nossa língua para que não venhamos a usar os nossos lábios para falar o mal, para praticar o mal. Portanto, o que está escrito aqui é: guarda a tua língua do mal. Nós não fomos chamados e salvos por Jesus para voltarmos à prática do mal. Nós agora devemos usar a nossa língua para o bem e os nossos lábios para falarem a verdade, falarem no temor do Senhor e não falar de maneira enganosa ou maldosa, seja com quem quer que for. Então, a terceira coisa de que devemos nos guardar é guardar a nossa língua do mal. Não permitir que o mal adentre o nosso coração. Se o mal, a corrupção, a idolatria encontrar acesso na nossa vida, será grande a nossa derrota. Mas por isso é que a palavra de Deus nos adverte, para que sejamos cuidadosos, vigilantes e prudentes, e não nos deixar levar por esse estado de coisas, porque isto pode arruinar a nossa vida. Mas observamos também aqui, em quarto lugar, nós devemos nos guardar em Marcos 8 e 15, está escrito assim. Marcos 8 e 15, um conselho de Jesus para os seus discípulos e para nós. E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, ou seja, a doutrina, o ensino pernicioso, corrompido, o ensino fundamentado em tradições humanas, em oposição ao que diz a palavra de Deus. Então aqui nós encontramos que devemos nos guardar deste fermento. A palavra de Deus diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quer dizer, um pequeno contato que tivermos e nos acessar ou abrir-nos para esse tipo de coisas, este fermento dos fariseus e dos herodianos, eles poderão corromper as nossas convicções. Então, o que fazer? É guardar-nos, é não abrir brecha, é não dar oportunidade, é não estar próximo, é não associar-se com esta prática ou com quem vive nesta prática do fermento dos fariseus e de Herodes, mas manter-nos firmados na pura e santa doutrina da palavra de Deus, que é uma fonte de vida, que é como o gotejar sobre a nossa vida, nos fortalecendo, nos encorajando, nos amadurecendo e levando-nos cada vez mais
para uma comunhão mais firme, mais segura, mais íntima com o Senhor nosso Deus. Então, observamos aqui, neste quarto ponto, que devemos nos guardar do fermento dos fariseus. E a última que observamos em 2 Timóteo, no capítulo 2 e o versículo 22, um conselho de Paulo para Timóteo, onde ele diz-nos assim, 2 Timóteo 2 e 22. Foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade, a paz, com os que com coração puro invocam ao Senhor. Fugir os desejos da mocidade. Quais são os desejos da mocidade de que Paulo fala para fugir? São aqueles desejos que pendem para a vida moral, para que a moralidade seja corrompida, torne-se na imoralidade, devido à prática, o desejo desordenado, que pende para a concupiscência, que tende para um caminho totalmente contrário àquele estabelecido por Deus para a vida humana. Então, é fugir dos desejos da mocidade e procurar, então, estar firme e seguro no Senhor. Então, nós observamos aqui que nós devemos nos guardar destas coisas. Não devemos abrir espaço, abrir brecha e brincar com elas, achando que nós somos autossuficientes e podemos nos envolver com qualquer coisa sem que elas tenham influência na nossa vida. Nós vemos, pela experiência de pessoas, de conhecidos, que a coisa não é tão fácil assim. Uma vez que a pessoa deixou-se levar por um caminho, a volta é muito dificultosa. Em alguns casos, há muitos que não retornam mais ao lugar de origem, depois de terem sido contaminados e corrompidos com estas coisas pelas quais a palavra de Deus nos orienta que nós devemos nos guardar. Então, nós observamos aqui, pelo menos, 5 destas coisas de que devemos nos guardar. Primeiro, falamos que devemos nos guardar da corrupção do mundo. Esta corrupção que há no mundo. O mundo é marcado por um estado de corrupção. E nós não devemos permitir nem sequer uma mínima parte de que isto encontre lugar no nosso coração. Nós temos que nos guardar e nos livrar desse estado de coisas e ficar firmados em Deus. A segunda coisa de que devemos nos guardar é dos ídolos, de levantar a alguém ou alguma coisa como ídolo, ocupando o lugar de Deus no nosso coração. Temos que nos guardar dos ídolos. Terceiro, vimos que precisamos guardar a nossa língua do mal e os nossos lábios não falem engano. Então temos que partir para a verdade, para a sinceridade. Quarto, coisa de que devemos nos guardar é das doutrinas de homens e de demônios que se semeiam mundo afora, mas ficarmos unicamente com a doutrina de Deus, a doutrina bíblica. Esta é segura, é fiel, é verdadeira. A doutrina dos homens, seja dos fariseus, seja dos herodianos, seja daqueles do século 21 que se levantam por aí afora, nós precisamos nos guardar desses ensinos errados que pendem para a perdição. E por fim, nós devemos nos guardar dos desejos da mocidade, porque eles estão aliados com a vontade e a inclinação da carne, que é inimizade contra Deus, e que se compõe de concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida, e é um desejo desordenado. É uma entrega sem limites a todos os prazeres humanos e morais, e que isto certamente corrompe e destrói as pessoas. Mas que Deus nos guarde, que possamos, através desta meditação, estarmos seguros de que não estamos cedendo à corrupção do mundo, nem à idolatria, nem usando a língua para o mal, nem participando e trazendo para o nosso coração doutrinas contrárias à palavra de Deus e também
os desejos da mocidade, eles não encontram apoio no nosso interior. Fazendo assim, mantenhamos-nos vigilantes, prudentes, seguros e separados, consagrados exclusivamente para servir e adorar a Deus na beleza da sua santidade. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.